falar com você, brasileira, que mora aqui na Inglaterra e tá com dificuldade de arrumar um emprego. Ou então, sair do emprego que você tá, você não gosta tanto, ou você acha que já deu o seu tempo ali e você quer mudar de emprego ou arrumar alguma coisa melhor. Enfim, você que está aqui na Inglaterra buscando por um emprego, esse vídeo é exatamente para você. Eu separei aqui umas dicas importantes, né? Vamos falar aqui sobre processo seletivo, currículo e tudo mais aqui no Reino Unido. Vamos embora! A primeira coisa que eu quero falar com você é o seguinte: muita gente chega aqui e já pensa assim: eu preciso fazer um curso, talvez para eu me especializar mais, para eu conseguir aquele emprego, para eu conseguir mudar de área. As pessoas normalmente elas põem a culpa, né? Põem assim, arrumam uma desculpa para mudar de área e ficam falando dessa forma. Querem fazer um curso, querem fazer outras coisas, ao invés de seguir uma estrutura, fazer um currículo que tenha a ver ali para conseguir mudar de área. Eu, antes de chegar na área de RH, eu passei por algumas áreas e eu não tinha feito o curso ainda. Eu fui seguindo a estrutura, eu vou deixar o card aqui, onde eu falo exatamente como eu fiz essa mudança, e aí você assiste depois. Simplesmente fazendo ajustes no meu currículo. Então, a primeira coisa que eu quero que você pense é, a não ser que você esteja muito decidida no que você quer fazer, qual área você quer seguir, e aí sim, você quer se especializar, eu recomendo você slow down um pouquinho e entender como que você pode fazer isso? Porque aqui no Reino Unido, as empresas, né, a grande maioria, elas têm essa coisa de investir no funcionário. E aí ela vai patrocinar, ela vai te pagar para você estudar. A empresa que eu trabalhava, a empresa passada, ela pagava o curso integral. Eu conheço gente, meu primo trabalha aqui há, 15 anos também. Sempre estudou e a empresa pagou. Então, sossega um pouco a periquita e vamos fazer com calma. Antes de você investir, né, gastar um dinheiro em fazer um curso, primeiro você tente fazer dessa forma. Tente adaptar o seu currículo de forma que você consiga aí mudar, fazer essa mudança sem precisar fazer um curso muito caro, tá bom? Porque isso não é um empecilho para você arrumar um emprego diferente, tudo bem? Outra coisa é o fit cultural. O que é o fit cultural? É a sua personalidade. Às vezes a empresa, ela vai valorizar muito mais a sua personalidade do que a sua experiência. Quando eu fui contratada, na última empresa que eu passei, aquela lá que eu fui contratada para ser gerente de RH, eu não tinha a experiência de gerente de RH. Né? Porque eu era uma consultora de RH, eu não tinha a experiência como gerente, mas o cargo era para gerente. Eu tinha o potencial, né? E eu tinha o fit cultural. Eu era exatamente a pessoa que eles estavam buscando. A minha personalidade era a personalidade que eles estavam buscando, entende? Então, às vezes, a experiência da pessoa não é o suficiente. Entende? Se tem uma pessoa que tem um fit cultural, que dá liga, né, dá match com a empresa, e a outra pessoa tem mais experiência, tem empresas que vão valorizar mais o fit cultural. Beleza? Outra coisa que eu acho que é bem diferente aqui também. Aqui existe uma coisa, as empresas grandes, né, com mais de 250 funcionários, todo ano elas têm que mandar, obrigatório, elas têm que mandar um relatório para o governo falando sobre os dados dos empregados para haver equiparação salarial, entende? Então aqui os homens e as mulheres, empresas grandes, eles têm que estar alinhados, não importa, porque as empresas elas têm que dar satisfação para o governo quanto a isso, tá? Então é muito legal isso, porque aí a gente não fica se sentindo... as mulheres têm muito isso, inclusive no Brasil tem muito isso, né? Que as mulheres podem fazer a mesma coisa e não receber de igual para igual. Então as empresas elas têm que andar na linha quanto a isso, tá bom?
Sobre currículo, né? Falando um pouquinho aqui sobre currículo. No Brasil, a gente tem aquela mentalidade que as pessoas colocam lá o seu nome, vai montar o currículo, coloca lá o nome, coloca o endereço, coloca o telefone, coloca se é solteira, se é casada, se tem filho, se tem cachorro, os periquito, coloca a vida inteira da pessoa lá. Aqui no Reino Unido não tem isso, tá? Ninguém te pergunta se você é casada, se você é solteira, não precisa estar no seu currículo, não precisa colocar a data de nascimento, não precisa colocar nada disso, tá? É proibido, inclusive, perguntar isso em entrevista de emprego. Tá? Aqui ninguém pergunta isso, nunca ninguém me perguntou, nesses 6 anos e meio que eu tô aqui, nunca ninguém me fez pergunta se eu sou casada, se eu tenho filho, qual a minha idade, nada disso. Aqui não existe isso, tá bom? Então você pode ir despreocupada, porque isso não é uma coisa que eles vão te perguntar ali, tá certo? Outra coisa também, durante o processo seletivo, né, aqui, falando ainda de currículo, muita gente, isso também é aquele coisa cultural do Brasil, que também é uma diferença aqui, que eu vivo falando sobre isso, coloca foto no currículo, não coloca foto no currículo. Aqui não precisa colocar foto no currículo, a não ser que, sei lá, você vai trabalhar como modelo, mas assim, cargos normais, né, sei lá, em escritório e etc., você não precisa colocar foto no seu currículo, tá bom? Às vezes eu recebo, inclusive, esse é um bom ponto pra falar agora, que eu recebo muitos currículos de outros países, tá? E assim, existem países, por exemplo, Itália ou Suíça, esses países, eles têm a cultura igual do Brasil, onde eles colocam a foto no currículo. E aí, obviamente, como eles estão acostumados a fazer isso no currículo deles, lá no país deles, aí eles mandam também foto com o currículo. Mas o normal aqui, tá bom? É não colocar a foto no currículo. Já que eu falei um pouco de Itália, eu quero falar o seguinte: muitas pessoas de Portugal, Itália, Espanha, eles têm o costume de usar currículo Europass. Esse currículo, já me perguntaram, Celina, usa currículo Europass, não sei o quê, porque esse currículo Europass é considerado o currículo padrão aqui da Europa, né? E eu já falo aqui pra você também, não é legal usar esse currículo Europass. Se você for entrar para uma universidade e tudo mais, aí talvez seja legal você usar, tá? Para fins acadêmicos, aí seja legal você usar. Porque aí tem várias coisas lá, tem a parte onde você coloca o nível, né, que você tá, dos idiomas que você fala. Então tem várias coisinhas ali que você pode colocar que talvez seja interessante para fins acadêmicos. Para você se candidatar para uma vaga de emprego, esse currículo não é um currículo estratégico. Aqui no Reino Unido, não usamos esse tipo de currículo, tá bom? Faça um currículo normal, escreva o seu currículo, não faça no Europass, porque aí ele vai montar ali direitinho, e aí você manda o seu currículo normal, preto e branco, beleza? Outra coisa aqui que eu notei de diferença desde quando eu cheguei em 2015 até os dias de hoje. Obviamente, muita coisa mudou, né? A gente passou por uma pandemia e tudo mais, então muita coisa que era talvez presencial virou digital e tudo mais. E quando eu consegui o meu primeiro emprego aqui, que foi numa loja aqui em Londres, o que eu fiz para conseguir esse emprego? Eu fui de porta em porta, de loja em loja, com o meu currículo de papel. Eu lembro, era um sábado de sol, cheguei aqui no verão. E aí eu fui imprimir 50 currículos e eu fui de porta em porta entregando o meu currículo para as pessoas, tá? E aí as pessoas ainda recebiam currículo em papel. Hoje, quase não se vê aqui pessoas aceitando currículo de papel. Eu não vou falar não existe, porque eu tô generalizando, mas assim, não se vê, é muito, muito raro a gente ver empresas que ainda aceitam currículo de papel, tá? E aí, nesse caso, você encaminha o seu currículo por e-mail, ou através do LinkedIn, ou através, né, do site da empresa. E aí, por exemplo, se você for mandar por e-mail,
Ao invés de você ter a carta de apresentação, que seria você anexar, né? Antigamente você anexava. Nessa época, por exemplo, que eu mandei o meu currículo em papel, tinha o meu currículo dentro do envelope, com a carta de apresentação cobrindo, mas hoje em dia, como isso não acontece, então a carta de apresentação, que é aquele papel que iria na frente, agora você simplesmente coloca isso no corpo do e-mail, tá? Esse lugar é onde você coloca a sua carta de apresentação, beleza? Outra coisa aqui também que eu vejo que acontece muito, depois que o seu currículo é selecionado, você passa pelo processo seletivo, você conversa, faz a entrevista e tudo mais, as pessoas ficam na dúvida: Celina, devo mandar mensagem, não devo mandar mensagem, ligo, pergunto, quanto tempo que a gente espera para ter um retorno? E aí eu falo, quando você fizer a entrevista de emprego, é interessante você perguntar sim. Uma das perguntas lá no final, tem alguma pergunta para fazer pra gente? Os entrevistadores, eles sempre perguntam isso. Uma das perguntas é interessante você perguntar: quando que eu posso escutar de você, né? Quando que eu vou ter um retorno? E aí eles vão falar. Se é 3 dias, 1 semana, 2 semanas, tá? Eles vão falar como que tá sendo o processo seletivo. Não tem uma regra geral, porque cada empresa trabalha de uma forma. E aí o ideal é você respeitar esse tempo. E depois, se você não escutar nada, não tem problema nenhum você entrar em contato com a pessoa, por e-mail, por telefone, só pra você ter uma noção se já foi fechado aquele processo, se não foi, tá bom? Mas não tem problema nenhum você entrar em contato com a empresa, tá bom? E pergunte sim, pergunte quando que você pode escutar, ouvir, né? Quando que eles podem te dar o retorno da entrevista. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, comenta aqui embaixo e se inscreva no canal, que toda semana tem um vídeo novo pra você. Um beijo e até a próxima!